Então aqui um pequeno texto para vocês. Eu trago esses textos porque são textos que podem cair em Enem vestibular. Inclusive esse livro que eu estou usando, Grécia e Roma, do Pedro Paulo Funari, ele é um livro que depois, quando a gente for trabalhar as atividades, tanto de Grécia como de Roma, vocês vão ver que vários textos base de questões são textos que estão nesses livros. Então eu vou trazer partes desses textos para ajudar na nossa orientação aqui na aula, e também porque esses textos ou coisas muito parecidas com eles podem cair na prova. Esse livro ele é um livro muito bom sobre Grécia e Roma. Quem tiver curiosidade de se aprofundar no assunto, eu aconselho que adquira o livro. Ele é um livro muito bom de ler, um livro rapidinho. Ele é um livro curto, porém com muitas informações. Então vamos aqui ao nosso primeiro texto. Grécia nos faz pensar em um país atual, no Mediterrâneo Oriental. Mas não era essa a definição de Grécia dada pelos próprios gregos na antiguidade. Para eles, gregos eram aqueles que falavam a língua grega. A Península Balcânica constituiu-se o centro original da civilização grega, mistura de vários povos indo-europeus. Tá? Então, os povos que vão formar as cidades-estados da antiga Grécia eram povos que vinham de migração indo-europeia, ou seja, eles vinham da região do Oriente, da Índia, da região da Europa. A pobreza de boa parte do solo e as condições físicas desfavoráveis, como relevo acidentado, invernos e verões rigorosos, períodos longos de seca, incentivavam os deslocamentos populacionais e, portanto, a expansão grega por outras terras. Antes da chegada dos gregos ao solo que se denominaria Hélade, a região era habitada por outros povos, então nós tínhamos povos autóctones ali também. Estabelecimentos neolíticos existiam desde 4500 a.C., fundados por populações originárias ou influenciadas pelo Oriente Próximo Asiático, que foram evoluindo e entre 3000 a 2600 a.C. já constituíam organizações monárquicas e desenvolviam sua economia agrícola e pastoril. A invasão de povos vindos da Anatólia trouxe novas técnicas à região, assim como conhecimentos adquiridos com outros povos, em especial orientais. Tá? Então aqui só para situar melhor vocês, antes da gente partir aqui para a civilização cretense, deixa eu voltar aqui no nosso mapa um pouquinho. A região da Anatólia era uma região que ficava aqui para cima da Macedônia, nessa direção aqui que eu estou apontando a flechinha do mouse. Tá? Então esses povos desceram da Anatólia e eles fundaram a primeira civilização pré-grega que nós vamos estudar aqui, a civilização cretense. A civilização cretense e a civilização minoica, que eram civilizações que a gente chama de pré-gregas, porque elas eram antes do mundo grego clássico propriamente dito, antes das cidades-estados de Atenas, Esparta. Elas são civilizações muito importantes porque dela vai se derivar o mundo grego. Então o mundo grego ele vai ter muitas características que eram da civilização cretense, que eram da civilização micênica, dentro da sua mitologia, dentro da sua cultura e etc. Então a civilização cretense, Creta é uma ilha que está ali próxima da Grécia peninsular ali. Creta, uma ilha ocupada pela civilização anatólica. Origina-se no final do terceiro milênio a.C. e, em 1800 a.C., já havia construído grandes palácios com depósitos monumentais de alimentos e arquivos contábeis. Os cretenses mantinham muitos contatos com o Egito faraônico. A escrita cretense hieroglífica, então uma herança provavelmente egípcia, compunha-se de sinais que marcavam sílabas, mas a língua cretense ainda não foi decifrada pelos pesquisadores até hoje. A principal cidade de Creta, Knossos, era um centro administrativo monumental. Em meados do segundo milênio a.C., a ilha conheceu o apogeu da chamada talassocracia minoense. Lembram talassocracia, quando nós estudamos o mundo fenício? O Império Marítimo? O império que era governado por marinheiros. Então isso aqui nos leva à conclusão de que a civilização minoense ou civilização cretense era uma civilização que tinha um comércio marítimo muito pujante, né? Ou seja, o poder marítimo de Creta influenciava toda a região.
Admirados com a imponência dos palácios cretenses, os gregos criaram a narrativa do Minotauro e do labirinto. Então é daí que vem a lenda do Minotauro, da ilha de Creta, né? O touro do rei Minos. A civilização cretense, então, ela é uma civilização pré-grega. Ela tinha uma economia comercial e marítima, e a base da mão de obra na civilização cretense era, sobretudo, uma servidão coletiva, ao estilo do modelo oriental ainda. Então, a gente não tinha um modo de produção asiático propriamente dito, porque Creta, assim como os fenícios, ela se desviava um pouco, então ela tinha esse comércio marítimo muito pujante. A organização do Estado não era através de uma teocracia, mas sim de uma talassocracia, né, com dirigentes que eram os navegantes. E eles tinham uma religião onde figurava uma deusa-mãe, né? Que influenciou muito essa sociedade. E na sociedade cretense, sobretudo, as mulheres costumavam ter um papel de destaque maior do que elas tinham em civilizações ali da mesma época ou mesmo posteriores. Então as mulheres podiam assumir cargos de alta sacerdotisa e ter um destaque social que mulheres de outras civilizações da época nem pensavam em ter. A sociedade cretense, ela era composta por uma minoria privilegiada, que geralmente ela é ligada aos palácios. Então a economia cretense, ela é em algumas fontes vocês podem encontrar como uma economia palaciana. Nós tínhamos camponeses agricultores, que eram a base de mão de obra, e os escravos, que geralmente eram ligados aos palácios. Esses escravos trabalhavam nos palácios. Ainda a gente não tinha um modo de produção escravista, como a gente vai ver que vai se desenvolver nas cidades-estados da Grécia. Nas cidades-estados gregas, a gente não vai ter aquele modo de produção asiático que a gente tinha na Antiguidade Oriental. Nós vamos entrar hoje e ver o desenvolvimento de um novo modo de produção. No século XIV a.C., os aqueus conquistaram a região da Grécia continental, expulsando os jônios e conquistando também a ilha de Creta.